Este documentário pretendeu, claramente, desmistificar as misteriosas mutilações de gado, especialmente nos Estados Unidos, e não corrobora exatamente com a opinião do canal. Esperamos suas impressões nos comentários. Vacas mortas por alienígenas. Isso pode parecer a premissa de um filme de ficção científica, mas é algo que muitas pessoas afirmam estar realmente acontecendo. Aparentemente, todos os anos nas últimas 5 décadas, surgem novas histórias sobre a chamada mutilação de gado, e as histórias são praticamente todas iguais. Vacas encontradas mortas, com cortes e incisões de precisão cirúrgica. Partes de seus corpos estão faltando e, às vezes, não há sangue. Como se alguém ou algo tivesse removido todo o sangue do corpo da vaca. Quem ou o que está fazendo isso? Alguns dizem que é o governo realizando testes secretos. Outros dizem que é um culto satânico. Mas o principal suspeito nas histórias de mutilação de gado é geralmente sempre alienígenas. Existe alguma verdade nessas afirmações fantásticas? Vamos descer a toca do coelho e entrar no escritório do porão. Mutilação de gado. É um fenômeno. Quer dizer, você vê isso. Tornou-se literalmente um ícone. O desenho do disco voador, pegando a vaca no campo, você vê essa imagem em todo lugar agora. E tudo vem disso. Isso vem da ideia de que OVNIs e alienígenas estavam mirando em vacas. Me explique, em linhas gerais, o fenômeno da mutilação de gado. A ideia central é que o gado, e outros animais também, estão sendo misteriosamente mortos de forma violenta. Uma mutilação típica tem uma série de características, cortes estranhos que parecem muito precisos, como se fossem feitos por um laser ou algo que gera um bisturi de alta precisão. Exatamente. Não há rastros ao redor do animal. Os corpos ficam sem sangue. O sangue é completamente drenado. Não há o sangue que você esperaria ver, por exemplo, se tivesse ocorrido um ataque de predador, uma perseguição, uma morte ou uma luta. Certas partes dos animais às vezes são descarnadas, removidas, olhos arrancados, o ânus e os órgãos sexuais em geral. Há a ideia de que isso pode ter algo a ver com reprodução. Além disso, às vezes há atividade de OVNIs associada a muitos desses casos. Eu vi luzes estranhas no céu. E quando fui verificar de manhã, uma das minhas vacas tinha sido mutilada. E não é exclusivamente, mas parece ser um fenômeno tipicamente americano. O fenômeno americano da mutilação de gado, também conhecido como mutis, teve uma onda de casos por todo o país durante as décadas de 1970 e 80. Mas o primeiro caso, aquele que deu o tom para todos os outros, aconteceu em 1967. E na verdade não envolveu nenhum gado. Em 9 de setembro de 1967, em Alamosa, Colorado, um fazendeiro encontrou um cavalo que estava desaparecido há alguns dias. O animal estava morto e partes do seu corpo haviam sumido. A mãe do fazendeiro, uma senhora de 87 anos, afirmou ter visto um OVNI no céu no dia em que o cavalo desapareceu. Rumores logo se espalharam e, em poucas semanas, a mídia nacional já estava noticiando sobre o cavalo Snipe. Bem, Snipe ou Lady, dependendo de qual versão da história você lê. Pelo que eu entendi, na verdade era Lady. Mas Snipe era outro cavalo. Você quer dizer que Lady era o nome verdadeiro do cavalo que morreu? Snipe era o nome do pai do cavalo. Sim, acho que é isso mesmo. Sim, e a mídia errou o nome. Mas como a mídia só copia e cola, o nome Snipe pegou. Então, logo de cara, na história do cavalo Snipe, há uma imprecisão factual. Eles erraram o nome. Mas, deixando isso de lado, qual é o caso? Bem,
Trata-se de um cavalo que foi parcialmente descarnado na cabeça e no pescoço. Isso ficou A imprensa escreve a história e inclui o material sobre OVNIs, discos voadores e até que um disco voador matou o cavalo. E, como era de se esperar, isso se espalha rapidamente pela mídia. O local da morte do cavalo se torna uma espécie de santuário. Pessoas de todos os lugares vêm visitar, sabe, para ver o cavalo que a mídia dizia ter sido morto por alienígenas. Isso se transforma num verdadeiro evento cultural. O corpo do cavalo ficou no chão, apodrecendo e sendo devorado por animais carniceiros. Quando os investigadores científicos finalmente chegaram, a maioria das evidências no local já tinha sido completamente pisoteada e contaminada por centenas de curiosos. O Comitê Condon, um grupo financiado pelo governo da Universidade do Colorado, realizou um exame científico do cavalo Snippy e, em seu relatório, concluiu que, cito, não havia evidências para sustentar a afirmação de que a morte do cavalo estivesse associada de alguma forma a causas anormais. O grupo descobriu que o cavalo tinha sofrido uma infecção grave e provavelmente morreu por causa disso. Além disso, foram encontrados 2 ferimentos de bala nas patas traseiras do cavalo, embora seja possível que tenham ocorrido após a morte do animal. A carne que faltava na cabeça e no pescoço foi determinada como sendo apenas resultado da ação de animais carniceiros, como coiotes, aves e insetos, que se alimentaram da carcaça do cavalo. Quanto aos supostos avistamentos de OVNIs na área onde Snippy morreu, o relatório concluiu que nenhum desses relatos era considerado recente ou estranho o suficiente para justificar uma investigação detalhada. Essas conclusões científicas, embora de fato divulgadas pela imprensa, não conseguiram competir com a história original de um disco voador atacando um cavalo. E assim, a história persistiu. O esqueleto do cavalo foi preservado e acabou sendo colocado em um museu de OVNIs, onde até hoje os fãs de ficção científica vêm ver o cavalo supostamente morto por alienígenas em 1967. Então, quando chegamos aos anos 70, Snippy, o cavalo, já estava fixado na mente das pessoas. Foi uma história abrangente. Era uma história popular. Isso já faz parte da cultura pop. Histórias estranhas de vacas mutiladas começaram a surgir em vários estados, como Kansas e Nebraska. Mas o mistério da mutilação do gado explodiu nacionalmente após uma série de relatos no Colorado sugerirem que um culto satânico de adoradores do diabo poderia estar por trás da carnificina. Nos anos 70, no Colorado, em 1975, alguns fazendeiros encontraram vacas mortas. Elas estavam retalhadas. Eles relataram isso às autoridades. Acho que alguém matou minhas vacas. Isso não parece que animais ou predadores fizeram. Acho que alguém fez isso. E então, obviamente, a polícia tem que investigar isso. Neste ponto, antes que a imprensa realmente comece a escrever sobre isso, antes que a imprensa realmente comece a escrever sobre essas vacas mortas, é mais ou menos um problema local. É como um fazendeiro local e a polícia. O que está acontecendo agora? Há um jornal local de uma cidade pequena, uma repórter local, Dorothy Aldridge. Ela fica sabendo dessas vacas mutiladas e escreve um artigo enorme na primeira página. Tudo em negrito. Os assassinos fantasmas de Satanás estão mutilando o gado. Isso deixa as pessoas em frenesi. Pessoas, até mesmo moradores locais que ainda não tinham ouvido a história, leram isso. E eles ficam tipo,
Que diabos? Os assassinos fantasmas de Satanás estão na nossa cidade. Era como uma histeria e as pessoas ficaram malucas. E a história em si foi reimpressa, obviamente, pela Associated Press. Estava em todo lugar. Dorothy meio que ganhou os holofotes porque todo mundo estava lendo sua história. Então ela escreve outro artigo sobre bruxas satânicas e um símbolo. Aqui está um símbolo anti-satanista e anti-bruxa que você pode recortar do nosso jornal e colar na sua porta para manter as bruxas afastadas. Esse era o estado de espírito dessas pessoas, recortando símbolos anti-bruxas para colar na porta. Quais foram alguns dos sinais ou algumas das coisas reveladoras de que isso poderia ser obra de satanistas? Bem, novamente é a ideia de sacrifício, o ato de tirar a vida de um ser vivo. Isso seria feito para honrar Satanás, e talvez para demonstrar sua devoção a ele. Eu gosto disso. Era como se um arquivo de caso tivesse caído na mesa deles. E os policiais, eles têm que priorizar as coisas. Mas se você recebe uma pasta grossa mostrando que isso aconteceu em outros lugares e gerou muita atenção da mídia, isso diz a você, como policial, sabe? Que você vai ser questionado sobre isso. As pessoas vão querer saber o que você está fazendo. Então, isso meio que distorce as coisas desde o início, porque você começa com essa ideia na cabeça de que tudo é real, é sério e que você vai ter que prestar contas. Xerifes por todo o país continuam recebendo novos pacotes de Tom Adams. E em pouco tempo, novas histórias sobre mutilações de gado estavam surgindo em vários estados, de costa a costa. Na teoria de extraterrestres matando vacas americanas, que logo se fundiu permanentemente com Linda Moulton Howe, ex-vencedora de concurso de beleza que se tornou jornalista de televisão. Tudo isso atinge um nível completamente novo com o lançamento de A Strange Harvest. O que era A Strange Harvest? Este é o documentário de TV da Linda Moulton Howe. Ela é uma jornalista investigativa e fez uma reportagem sobre isso, e ela investigou essas alegações e esse documentário de TV e depois um livro sequencial chamado Alien Harvest. Realmente, eu acho, consolidou a fusão entre mutilações de animais e ufologia. Sim, isso uniu os dois. Sim, com certeza. Porque a teoria dela é 100% que são alienígenas. São alienígenas. São alienígenas. São alienígenas. É correto dizer que já ouvi ela ser chamada de rainha das mutilações de gado. Ela é realmente quem leva isso a um nível totalmente diferente. Sim, e ela também é uma voz muito influente na comunidade ufológica agora. Então, é claro, essa visão se tornou, por causa da defesa da Linda, realmente a teoria dominante. A ideia de uma colheita estranha, uma colheita alienígena, a ideia de que material genético, seja lá o que for, está sendo literalmente colhido fisicamente desses animais por extraterrestres. E você entra nessa história maluca que, por exemplo, inclui a teoria de que existe algum tipo de acordo entre o governo dos Estados Unidos e os extraterrestres. E parte desse acordo é que eles podem mutilar as vacas
e fazer o que quiserem com os animais. Mas quando sequestram pessoas, não podem machucá-las e devem devolvê-las. E chega a esse nível de detalhe. É uma teoria cheia de detalhes sobre como tudo isso acontece. E isso é um bom negócio, hein? Alienígenas, como ficam? Eu toparia esse acordo. Pois é. Bem, em troca, nós humanos recebemos algumas migalhas da mesa tecnológica deles. Então, nessa teoria, por exemplo, os Estados Unidos receberam tecnologias que lhes permitiram vencer a Guerra Fria através da supremacia tecnológica, esse tipo de coisa. Agora, é claro, devo dizer que é apenas uma teoria, mas está por aí circulando. E como eu disse, isso consolidou a fusão entre as mutilações de animais e a ufologia. E o trabalho da Linda é realmente como essa se tornou a teoria dominante. Depois que o documentário vencedor do Emmy e o livro best-seller de Linda Moulton Howe, UFOs Matando Vacas, se tornaram oficialmente parte da cultura pop americana, uma editora em Nova York, esperando lucrar com a crescente popularidade das mutilações, contratou Dan Kagan, colaborador da ABC News e do New York Times, para realizar uma investigação nacional de 2 anos sobre mutilações de gado. Kagan, junto com o escritor de ficção científica Ian Summers, foram encarregados de encontrar evidências de alienígenas. O livro deles, Evidência Muda, que narra sua investigação, foi publicado em 1984. Nós entramos nessa com a ideia de que iríamos acreditar em tudo. Vamos supor que seja tudo verdade. Vamos coletar todas as informações. Vamos seguir cada pista, cada hipótese, cada alegação, cada caso que pudermos e ver o que descobrimos. E uma vez que começamos a fazer isso, descobrimos que as evidências não podiam ser comprovadas por nenhuma fonte legítima ou confiável. Eu voltei a várias fontes em diversas dessas histórias e realmente E isso chega até o governador, que se envolve porque quer que seus eleitores pensem que ele está por dentro da situação. Então ele diz: não se preocupem, vamos investigar e chegar ao fundo disso. Isso é inaceitável e coisas do tipo. Cada uma dessas ações valida o que as pessoas estão lendo no jornal. Elas leem sobre satanistas no jornal e no dia seguinte leem que o governador diz que vai chegar ao fundo da questão. Elas leem sobre um culto matando gado em massa e no dia seguinte uma recompensa é anunciada publicamente. E o público em geral conecta esses dois fatos e pensa: ah, o governador está se envolvendo, então o que li no jornal deve ser verdade. As autoridades no final não encontraram evidências que ligassem o gado mutilado a um culto satânico ou a qualquer outro grupo organizado. Em um caso, o boato sobre cultos satânicos foi eventualmente rastreado até 2 prisioneiros em uma prisão de segurança máxima que, num esforço para negociar uma pena de prisão mais leve, ofereceu às autoridades informações sobre um culto satânico. Posteriormente, essa informação foi considerada falsa e análises científicas determinaram que todas as vacas supostamente ligadas a sacrifícios satânicos, na verdade, haviam morrido de causas naturais e tinham sido mutiladas por animais carniceiros como coiotes, aves e insetos. Mas, apesar disso, histórias assustadoras e conspiratórias sobre as mutilações de gado continuaram a chamar a atenção do público, e logo um novo suspeito roubou as manchetes. Dorothy não para. Ela escreve outro artigo onde menciona OVNIs na manchete e introduz a ideia de que os OVNIs poderiam estar por trás de todas essas mutilações de gado que estão acontecendo.
É a primeira vez que os OVNIs são realmente mencionados, sugerindo que o que as pessoas têm visto nos jornais e sobre o que todos estão falando são provavelmente OVNIs. E bum, assim que isso acontece, os ufólogos de todo o país ficam tipo, sim, 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 são definitivamente OVNIs. Definitivamente são OVNIs. Eles começam a se apropriar das mutilações de gado, porque os crentes em discos voadores, os crentes em OVNIs, até aquele momento estavam lutando com toda a ideia de evidência física. Eles tinham histórias de discos voadores, mas não tinham evidências físicas, nada para tocar ou sentir. As mutilações de gado representaram um divisor de águas para os crentes em OVNIs. Aí está bem ali, está morto em um campo. Os OVNIs fizeram isso, evidência física, pronto. E então houve esse clamor do meio ufológico para adotar as mutilações de gado como suas. Sim, eu entendo perfeitamente isso. E acho que, voltando a Dorothy, a questão mais ampla é, ela está relatando o fenômeno ou, de certa forma, ela o está criando? Não quero dizer que ela está inventando, mas será que as teorias dela estão sendo aproveitadas? E toda vez que alguém vê uma vaca morta, de repente se torna num momento satanistas, e no outro alienígenas? E, no entanto, acho que há algo nisso. A ideia de um meme se espalhando, uma crença se disseminando pela sociedade sobre algo. Mas sim, eu entendo perfeitamente o seu ponto. A ufologia sempre sofreu com isso, temos algumas fotos borradas, principalmente no início, mas como você diz, no caso das mutilações de animais, o animal está lá, ele existe. Foi morto. Então, o desafio é, podemos realmente pegar esse corpo físico inegável e afirmar que algo verdadeiramente misterioso aconteceu ou não? Exato. E esse é o desafio. Um crente em OVNIs, em particular, tomou para si a responsabilidade de garantir que todos soubessem que alienígenas poderiam estar por trás das mutilações de gado. Sempre que uma nova vaca mutilada aparecia no Kansas, Colorado, Texas ou em qualquer outro lugar, a polícia local de repente recebia um pacote de Tom Adams. Então, depois das notícias sensacionalistas que vinham do Colorado em 1975 e começavam a se espalhar pelo país sobre todas essas coisas malucas que estavam acontecendo, esse cara chamado Tom Adams, que era fascinado por OVNIs e por coisas paranormais bizarras, começou a ficar obcecado com mutilações de gado. E ele procurava obsessivamente e recortava todas as notícias sobre mutilações de gado. Ele as coletava e organizava por estado. E tinha um boletim mensal chamado Stigmata, com atualizações sobre as últimas mutilações. Esse personagem, Tom A imprensa escreve a história e inclui o material sobre OVNIs, discos voadores e até que um disco voador matou o cavalo. E, como era de se esperar, isso se espalha rapidamente pela mídia. O local da morte do cavalo se torna uma espécie de santuário. Pessoas de todos os lugares vêm visitar, sabe, para ver o cavalo que a mídia dizia ter sido morto por alienígenas. Isso se transforma num verdadeiro evento cultural. O corpo do cavalo ficou no chão, apodrecendo e sendo devorado por animais carniceiros. Quando os investigadores científicos finalmente chegaram, a maioria das evidências no local já tinha sido completamente pisoteada e contaminada por centenas de curiosos. O Comitê Condon, um grupo financiado pelo governo da Universidade do Colorado,
realizou um exame científico do cavalo Snip e, em seu relatório, concluiu que, cito, não havia evidências para sustentar a afirmação de que a morte do cavalo estivesse associada de alguma forma a causas anormais. O grupo descobriu que o cavalo tinha sofrido uma infecção grave e provavelmente morreu por causa disso. Além disso, foram encontrados 2 ferimentos de bala nas patas traseiras do cavalo, embora seja possível que tenham ocorrido após a morte do animal. A carne que faltava na cabeça e no pescoço foi determinada como sendo apenas resultado da ação de animais carniceiros, como coiotes, aves e insetos, que se alimentaram da carcaça do cavalo. Quanto aos supostos avistamentos de OVNIs na área onde Snip morreu, o relatório concluiu que nenhum desses relatos era considerado recente ou estranho o suficiente para justificar uma investigação detalhada. Essas conclusões científicas, embora de fato divulgadas pela imprensa, não conseguiram competir com a história original de um disco voador atacando um cavalo. E assim, a história persistiu. O esqueleto do cavalo foi preservado e acabou sendo colocado em um museu de OVNIs, onde até hoje os fãs de ficção científica vêm ver o cavalo supostamente morto por alienígenas em 1967. Então, quando chegamos aos anos 70, Snip, o cavalo, já estava fixado na mente das pessoas. Foi uma história abrangente. Era uma história popular. Isso já faz parte da cultura pop. Histórias estranhas de vacas mutiladas começaram a surgir em vários estados, como Kansas e Nebraska. Mas o mistério da mutilação do gado explodiu nacionalmente após uma série de relatos no Colorado sugerirem que um culto satânico de adoradores do diabo poderia estar por trás da carnificina. Nos anos 70, no Colorado, em 1975, alguns fazendeiros encontraram vacas mortas. Elas estavam retalhadas. Eles relataram isso às autoridades. Acho que alguém matou minhas vacas. Isso não parece que animais ou predadores fizeram. Acho que alguém fez isso. E então, obviamente, a polícia tem que investigar isso. Neste ponto, antes que a imprensa realmente comece a escrever sobre isso, antes que a imprensa realmente comece a escrever sobre essas vacas mortas, é mais ou menos um problema local. É como um fazendeiro local e a polícia. O que está acontecendo agora? Há um jornal local de uma cidade pequena, uma repórter local, Dorothy Outridge. Ela fica sabendo dessas vacas mutiladas e escreve um artigo enorme na primeira página. Tudo em negrito. Os assassinos fantasmas de Satanás estão mutilando o gado. Isso deixa as pessoas em frenesi. Pessoas, até mesmo moradores locais que ainda não tinham ouvido a história, leram isso. E eles ficam tipo, que diabos? Os assassinos fantasmas de Satanás estão na nossa cidade. Era como uma histeria e as pessoas ficaram malucas. E a história em si foi reimpressa, obviamente, pela Associated Press. Estava em todo lugar. Dorothy meio que ganhou os holofotes porque todo mundo estava lendo sua história. Então ela escreve outro artigo sobre bruxas satânicas e um símbolo. Aqui está um símbolo anti-satanista e anti-bruxa que você pode recortar do nosso jornal e colar na sua porta para manter as bruxas afastadas. Esse era o estado de espírito dessas pessoas, recortando símbolos anti-bruxas para colar na porta. Quais foram alguns dos sinais ou algumas das coisas reveladoras de que isso poderia ser obra de satanistas? Bem, novamente é a ideia de sacrifício, o ato de tirar a vida de um ser vivo. Isso seria feito para honrar Satanás, e talvez para demonstrar sua devoção a ele. Satanás é a personificação do mal. Então, como posso refletir
Rommel então acrescentou que também descobriu fantasias e falsidades em relatórios anteriores. Encontrei uma grande quantidade de escrita muito criativa. Encontrei declarações e opiniões totalmente sem embasamento factual. Encontrei erros em relatórios oficiais. Embora ele não tenha citado nomes, Kagan, Summers e outros sabiam que ele estava se referindo, pelo menos em parte, ao policial do Novo México, Gabe Valdez. Gabe Valdez já era um crente em OVNIs antes disso e um ávido leitor sobre o assunto. E como muitos desses relatórios vieram dele, Rommel foi entrevistá-lo, e eles analisaram seus relatórios juntos, ficando tipo, o quê? Como assim havia evidências? Havia evidências de que um disco voador tinha pousado? Como assim? Você tirou fotos? Não. Então você simplesmente escreveu isso no seu relatório. Ele simplesmente escrevia coisas em seu relatório. Eles descobriram que não havia acompanhamento, nenhuma evidência substancial. Rommel, na verdade, quer dizer, ele é muito diplomático. Ele é sábio porque ele está ciente de que o público está de olho nele. Então ele não é maldoso, mas ele está essencialmente dizendo que muitos dos relatórios desse policial parecem ficção científica, como se alguém estivesse escrevendo uma história de fantasia. Em um caso, o oficial Valdez relatou que uma vaca de 270 quilos foi encontrada no topo de uma árvore, e ele levantou a hipótese de que ela havia sido deixada lá por um OVNI. Mas quando Kenneth Rommel entrevistou e pressionou Valdez sobre este relatório, Valdez acabou admitindo que a vaca havia sido encontrada na base da árvore. Rommel afirmou que a mudança de localização é de grande importância, pois não apenas mina completamente a teoria de que o animal foi jogado do ar, mas também sugere imediatamente que a vaca provavelmente foi morta por um raio, uma das causas mais comuns de mortes de gado. Além disso, essa admissão prejudica seriamente a credibilidade de todas as declarações anteriores do policial. Em junho de 1980, Rommel divulgou um relatório de 300 páginas. Rommel, assim como o Departamento de Investigação do Colorado, não encontrou alienígenas nem nada paranormal, apenas animais necrófagos comendo as carcaças de vacas mortas, e talvez alguns imitadores humanos. Os crentes em OVNIs atacaram o relatório de Rommel, chamando-o de mentira e acobertamento. O policial Gabe Valdez, agora uma celebridade na comunidade ufológica, continuaria a procurar os alienígenas que supostamente estavam matando o gado. Em 1996, Valdez se juntou ao Instituto Nacional de Ciência da Descoberta, um grupo de investigação paranormal financiado pelo bilionário Robert Bigelow. A primeira grande investigação do Instituto foi no rancho Skinwalker, em Utah, um suposto ponto quente de OVNIs, onde, segundo fontes, teriam ocorrido inexplicáveis mutilações de gado. Bigelow comprou o rancho depois que foi apresentado a ele pela ex-Miss Idaho e autoproclamada Rainha das Mutilações de Gado, Linda Moulton Howe. Até hoje, o rancho Skinwalker continua sendo uma fonte inesgotável de novas histórias arrepiantes sobre mutilação de gado. Aqui temos Brandon Fugel, o atual dono do rancho, com sua equipe de investigação paranormal ao redor de uma vaca morta. Eles alegam que algo sinistro está acontecendo com as vacas do rancho. Nenhum deles é especialista em medicina veterinária forense. Fugel, um magnata do ramo imobiliário, aparece usando uma espécie de mochila estilo caça-fantasmas, enquanto examina uma vaca morta com sei lá o que. Você encontra links para meus relatórios anteriores sobre o rancho Skinwalker na descrição abaixo. A histeria americana sobre mutilação de gado dos anos 70 e 80 acabou diminuindo e nunca mais atingiu aquele nível de popularidade. Mas o folclore dos OVNIs atacando vacas ficaria permanentemente ligado à cultura pop americana. Acho que dá para falar disso como parte cultura pop, parte histeria, como um pânico sobre algo se espalha na sociedade, às vezes totalmente desproporcional à realidade. E como acontece com muitas dessas coisas, provavelmente não há uma única resposta simples. Minha pergunta continua sendo: se você tirar todo o pânico, toda a histeria, todas as histórias embelezadas, todas aquelas coisas que queremos acreditar, será que ainda existe algo anômalo em um pequeno número de casos? Quer dizer, acho que é como os OVNIs. A maioria dos casos acaba sendo identificação errada. Então, sabe, você poderia dizer o mesmo sobre mutilação animal. Algumas dessas mortes vão ser por predadores. Algumas vão ser por doenças. Algumas vão ser porque o animal foi envenenado. Algumas por raios. Algumas por isso, outras por aquilo. No final das contas, sobra alguma coisa? E essa é a questão. Exato. E a resposta é não. A resposta é não. Mas a história persiste.
O meme persiste. A imagem do disco voador pegando a vaca é agora universalmente conhecida. E as histórias persistem até hoje. Aparentemente, todo ano surgem novas histórias sobre mutilações de gado. Mesmo hoje, as histórias persistem, e são basicamente as mesmas dos anos 70 e 80. Vacas encontradas mortas com cortes e incisões de precisão cirúrgica. Partes de seus corpos estão faltando, e às vezes não há sangue, como se alguém ou algo tivesse removido todo o sangue do corpo da vaca. Quem ou o que está fazendo isso? Tenho uma tarefa para vocês. Sempre que virem uma notícia sobre vacas mortas e mutiladas, como esta da NPR, apertem Ctrl+F no teclado e procurem por estas palavras-chave: necropsia, patologista, causa da morte. Na maioria das vezes, vocês vão perceber que nenhuma dessas palavras aparece, e neste artigo, elas não aparecem mesmo. Mas essas palavras deveriam, idealmente, estar presentes em qualquer notícia sobre a morte misteriosa de uma vaca. Então, se nenhum dos procedimentos científicos adequados foi realizado para determinar oficialmente a causa da morte da vaca, simplesmente não importa quais histórias assustadoras estejam no artigo. Vocês podem descartá-las completamente. Aqui está outra reportagem do The New York Times sobre uma série de mutilações de gado. Não há nenhuma menção a qualquer análise forense ou necropsia feita por um patologista veterinário. No entanto, há menções a OVNIs e cultos satânicos como possíveis culpados. Não, este artigo não é de 1975. É de 2023. É a mesma história contada da mesma maneira. Como diz o ditado, a história não se repete, mas frequentemente rima.